Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial e sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que vai ajudá-lo a ter mais conhecimento sobre a área industrial, sobre a área de produção. Se quiser se aprofundar mais nesse assunto, entre em contato conosco e marque uma reunião para conhecer melhor o nosso trabalho. Hoje nós vamos dar seguimento a mais um vídeo sobre a série Gestão dos Processos de uma Célula de Produção. Vamos falar um pouco sobre a carga de máquina, sobre a carga de mão de obra. O que é a carga de máquina e a carga de mão de obra? É a utilização de cada máquina e setores em relação às horas disponíveis em um determinado período. Então, eu tenho 8 horas de trabalho e quanto tempo dessas 8 horas de trabalho eu vou estar utilizando determinada máquina e determinado grupo de pessoas. Pode ser representado em tempos de utilização, né? Então, eu estou utilizando de 4 horas, estou utilizando 2 horas, ou um percentual, 50% no exemplo, através de horas efetivamente utilizadas, para ser usada isso nos cronogramas, no planejamento. A utilização principal da carga de máquina e carga de mão de obra é saber de antemão quais os equipamentos ou setores cuja utilização são maiores em virtude disso, para dar maior atenção aos mesmos. Ou seja, na hora que eu faço o cálculo, eu identifico que determinada máquina, né, a quantidade de horas que está planejada para ela é superior ao tempo disponível. Então, eu tenho o tempo disponível, como exemplo, de 528 minutos por dia, e eu tenho 600 minutos de planejamento para aquela máquina. Então, quando eu faço esse cálculo antecipadamente, eu sei que já é impossível aquela máquina atender a demanda. Então, eu tenho que encontrar uma solução, ou diminuir a programação do dia, ou conseguir outro equipamento. Isso também vale para pessoas. Determinar se um setor ou equipamento tem capacidade de produzir o volume de produção programada, ou seja, eu preciso programar X peças por dia, e preciso ter certeza que essa quantidade de peças elas vão ser produzidas. Se eu não tenho os tempos, mais uma vez, cronometrados da forma correta, se eu não faço os cálculos de planejamento de produção com antecedência, eu não tenho como descobrir esses gargalos. Sem essa providência antecipada, não sabemos determinar a quantidade de produção, se ela pode ou não ser produzida. De repente eu me comprometo com o cliente só na vontade de entregar, na vontade de produzir, mas eu não tenho capacidade suficiente. Com essa informação eu tenho uma análise real da minha utilização dos meus equipamentos, das pessoas, ou seja, do meu setor de produção. Com o cálculo, como eu já falei, o cálculo é baseado nos tempos padrões. A carga de máquina e carga de mão de obra prevê a utilização máxima normal do equipamento da mão de obra. A elaboração do planejamento operacional, né, vai avaliar esses fatores e outros aqui não citados. Então, quando você monta o planejamento operacional da célula de trabalho, da célula de produção, quando você monta isso, você identifica no dia anterior os teus possíveis gargalos, os teus vácuos. Outra coisa importante que eu quero lembrar é que esse conceito de célula de produção não é somente para um grupo de costura. Ele pode ser aplicado num qualquer grupo de trabalho, como o setor do corte, né? Quantas folhas eu tenho para infestar, quanto de perímetro eu tenho para cortar, setor de acabamento, setores administrativos, financeiros. Hoje esses conceitos são aplicados dentro de segmentos de serviço, na prestação de serviço, em rede de hospitais, e por aí vai, pessoal. Então fica aqui a nossa dica, né? Vamos ficar atento à carga de trabalho de cada dia, né? Quanto de trabalho eu tenho nos equipamentos e quanto eu tenho para as pessoas, para ver se então todo é equivalente à necessidade para atender a demanda. Vamos pensar sobre isso aí, até a próxima.